Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre as eleições presidenciais venezuelanas que decorreram neste domingo, 28 de julho, e de todas as denúncias de fraudes que cercam esse processo. A sua empresa pode estar correndo um sério risco sem você saber. Um CNPJ, uma conta do Instagram ou domínio de site não garantem que a marca é sua de verdade, e só existe uma maneira de proteger o nome do seu negócio, o registro no INPI. Com milhões de empresas abertas todos os anos, o que impede que surja algum negócio com um nome similar ao seu? Sem o devido registro, nada impede. A boa notícia é que a Muvon resolve esse problema para você. Com mais de 7 mil clientes, a Muvon é referência no seu segmento e foi quem registrou o canal Hoje no Mundo Militar. Não arrisque, registre a sua marca. Os links e os meios de contato estão aqui na descrição. Neste domingo, 28 de julho, decorreu a tão aguardada eleição presidencial na Venezuela, colocando de um lado Nicolás Maduro, herdeiro político de Hugo Chávez e no poder desde 2013, e, do outro lado, Edmundo González, o único candidato de peso que a oposição conseguiu registrar após Maria Corina Machado ter sido caçada por 15 anos pelos tribunais venezuelanos controlados por Maduro. Dias antes das eleições, diversas pesquisas indicavam uma clara vantagem da oposição, com Edmundo González chegando mesmo a aparecer com mais de 40 pontos percentuais à frente de Maduro. No entanto, contrariando todas as pesquisas e as bocas de urna realizadas neste domingo, o Conselho Nacional Eleitoral venezuelano informou que o vitorioso foi Nicolás Maduro, com 51% dos votos. Mas como isso foi possível? A resposta é simples e muitos já conheciam muito bem. O motivo para a anunciada vitória de Maduro, contrariando todas as pesquisas, foi, segundo a oposição venezuelana, a fraude eleitoral, com tudo começando muito antes das eleições propriamente ditas, com Maduro perseguindo e afastando seus principais opositores, com destaque para Maria Corina Machado. No total, 72 pessoas, entre candidatos, assessores, filiados e funcionários de partidos da oposição, foram presos nos últimos meses. Impedir e afastar opositores das eleições é uma prática muito comum nas ditaduras e autocracias, e basta vermos o que aconteceu na Rússia em 2024, com Vladimir Putin vencendo as eleições com quase 90% dos votos, após neutralizar todos os seus principais opositores. Ao fazerem isso, os ditadores e autocratas podem dizer ao mundo que estão realizando eleições, quando, na prática, estão apenas escolhendo pessoalmente os concorrentes que eles sabem que poderão derrotar facilmente. No entanto, no caso da Venezuela, Nicolás Maduro não contava que Maria Corina, mesmo caçada, fosse conseguir mobilizar toda a oposição, direcionando para Edmundo González todos os votos que originalmente seriam para ela. Foi graças a esse esforço de Maria Corina que o candidato da oposição conseguiu abrir mais de 40 pontos de vantagem para Nicolás Maduro em algumas pesquisas. Toda essa vantagem obrigou Maduro a tomar medidas mais drásticas. Se afastar os seus opositores não era garantia de vitória nas eleições, Maduro avançou com a pura e simples fraude eleitoral, com a sua primeira medida sendo o fechamento completo das fronteiras para impedir a entrada de observadores internacionais. Como o próprio nome indica, os observadores internacionais costumam acompanhar as eleições ao redor do mundo, observando e anotando qualquer possível irregularidade, tanto na votação como na fase de contagem dos votos. Por isso, se um ditador quer fraudar as eleições, a primeira medida é impedir a entrada de observadores, com mais de 100 de observadores tendo sido impedidos de entrar na Venezuela, com muitos tendo sido deportados. Com os observadores internacionais banidos, Maduro se sentiu mais à vontade para a tomada de medidas mais extremas, como o fechamento dos centros de votação que ele sabia, por pesquisas prévias, que Edmundo González venceria por larga margem. Dezenas de centros de votação na Venezuela não abriram ou foram simplesmente fechados muitas horas antes do previsto, para impedir que a oposição recebesse ainda mais votos.
Para isso, Maduro usou a sua polícia e o seu exército, instituições totalmente controladas por ele. E por fim, já na fase de contagem dos votos, o CNE, Conselho Nacional Eleitoral, um órgão criado por Hugo Chávez em 1999 para organizar e controlar as eleições, incluindo a contagem dos votos, se negou a liberar a totalidade das atas dos votos. Segundo Maria Corina, o CNE liberou apenas 40% das atas, nas quais Edmundo Gonzalez aparece com 70% dos votos. O que significa que, na prática, o CNE simplesmente disse que Maduro venceu com 51% dos votos, sem mostrar provas dessa vitória. É importante recordar que o CNE é totalmente controlado por Nicolás Maduro, um órgão cujo presidente, diretores, fiscais e delegados foram todos colocados nos seus cargos pelo regime de Maduro. Portanto, em termos práticos, é Maduro que conta os votos das eleições. Tudo isso levou a oposição venezuelana a se manifestar, com Maria Corina acusando Maduro de ter fraudado as eleições, dizendo ainda que, com base nas atas que foram divulgadas pelo CNE, Edmundo Gonzalez venceu com 70% dos votos. A nível internacional, a reação também foi rápida, com diversos países como Argentina, Chile, Uruguai e Espanha informando que não reconhecerão esses resultados até que todos os votos possam ser auditados. Javier Milei, da Argentina, foi ainda mais longe, chamando Maduro de ditador e pedindo que os militares venezuelanos se levantem e protejam a democracia, algo que sabemos perfeitamente que não ocorrerá, tendo em vista o fato de Nicolás Maduro controlar totalmente os militares. Durante anos, Maduro comprou a lealdade dos militares através de promoções em massa, convertendo a Venezuela no país com o maior número de coronéis e generais em todo o planeta, com os principais comandantes venezuelanos sendo integrados por Maduro no Cartel de los Soles, uma organização internacional acusada de contrabandear centenas de toneladas de drogas para os Estados Unidos. Através dessa medida, Maduro sabe que os seus comandantes farão de tudo para impedir que ele caia do poder, pois os comandantes sabem que enquanto ele estiver no poder, nada e nem ninguém poderá interferir no milionário negócio do Cartel de los Soles. Como na Venezuela a população está 100% desarmada, o fato de Maduro controlar os militares significa que não há nenhuma chance de ocorrer uma guerra civil, já que, para isso acontecer, é preciso que ambos os lados estejam armados. Mas, na Venezuela, apenas o lado de Maduro é que tem armas. Portanto, o máximo que poderá acontecer são manifestações e protestos que, assim como aconteceu no passado recente, serão totalmente esmagadas pela polícia e pelos militares do regime de Maduro. No entanto, mesmo diante de tantas denúncias de fraude, alguns países já parabenizaram Maduro pela vitória, como foi o caso de Cuba, Irã, Nicarágua, Síria, China e a Rússia de Vladimir Putin, o país no qual, como referi há pouco, Maduro se inspirou para realizar muitas das técnicas fraudulentas que empregou nessas eleições. Tudo isso indica que as eleições presidenciais venezuelanas não serão reconhecidas por muitos países, com Maduro continuando a ser visto por muitas nações como um presidente ilegítimo e o líder de um regime ditatorial onde toda e qualquer forma de oposição é esmagada pelo aparelhamento estatal feito pelo regime. Com isso contribuindo para manter a Venezuela cada vez mais isolada e alvo de sanções cada vez mais fortes e restritivas. Até o momento da edição deste vídeo, o governo brasileiro informou aguardar a liberação das atas restantes, recusando-se ainda a reconhecer a vitória de Maduro. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição.